Meu nome é Ricardo Soriano Fay, sou juiz federal substituto aqui na Primeira Vara Federal de Passo Fundo e eu atuei nos desafios que foram impostos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, auxiliando a corregedoria de maneira informal na configuração do EPROC em Santa Catarina, na elaboração de tutoriais para os nossos servidores e magistrados conseguirem atuar nos sistemas externos e também nas conversas interinstitucionais com os outros atores que participam da Justiça Federal, em especial a AGU, a PFN e com a Caixa. Eu me lembro bem como teve início esse nosso desafio com o EPROC, porque lá no início de maio a gente tinha uma reunião com a DTI sobre a formulação da tramitação ágil das aposentadorias, um projeto importante para a matéria previdenciária, e a nossa reunião era no dia 3, no final, numa sexta-feira, no final do expediente. E a DTI chegou em determinado momento, no meio da tarde, e disse, olha, não vai sair a reunião, e porque nós vamos precisar, talvez, desligar o EPROC. E naquele momento não se tinha uma dimensão do que viria pela frente, né? Porque naquele momento era só uma perspectiva de desligar por uma questão elétrica, né? Não sabia que iria subir tanto. E como chegou a subir, como se manteve por diversos dias, né? E essa situação, então, emergencial e não programada, ela ensejou o desligamento dos nossos servidores do EPROC, tanto no tribunal quanto no primeiro grau e de todos os nossos sistemas administrativos, né? Então, no tribunal, porque os servidores ficavam numa região mais térrea, e no primeiro grau, né, em razão da nossa parte elétrica, ficar em andares inferiores que foram atingidos também. E aí a gente se viu numa situação em que o nosso jurisdicionado não tinha acesso ao processo eletrônico e nós, internamente na Justiça, também não tínhamos acesso a qualquer sistema, seja o sistema judicial, o nosso EPROC, quanto os sistemas administrativos não se tinham, é como se nada existisse do dia para a noite de maneira emergencial. E aí nós nos vimos com, no mínimo, 3 situações, né, que acabavam incomodando mais, que eram as urgências, como que seriam tratadas as urgências do Rio Grande do Sul, né, que iriam surgir naturalmente, mas agravadas pelas enchentes, a problemática dos saques judiciais, de precatórios e RPVs, que são valores expressivos que a Justiça Federal libera todos os meses, e também a questão criminal, de que forma que os flagrantes seriam autuados, de que maneira se daria andamento, né, a esses processos. E aí a situação se impôs por si só. Nós não foi assim uma situação que foi previamente pensada, quando começaram as questões das chuvas, não, ela se impôs por si só de maneira conjunta, foram vários fatores. Nós tínhamos magistrados, servidores, estagiários que não foram atingidos, como nós aqui em Passo Fundo, que não fomos atingidos pelas enchentes, que queriam trabalhar e auxiliar os demais colegas e servidores que foram atingidos. Nós começamos a ter uma multiplicidade de procedimentos em cada vara, tentando atuar de maneira, digamos assim, extra autos, né, ou documentando por e-mail, ou documentando de forma física, e isso gerava uma insegurança pela multiplicidade de procedimento. Então, de que forma seriam conferidas as assinaturas dos juízes, como os atores externos veriam essas assinaturas físicas, porque nós temos processos que não tramitam na cidade onde está o jurisdicionado, né? Então, como que a Caixa Econômica de outra cidade vai receber um ofício do juiz assinado à mão e só digitalizado, né? Então, e externamente também se via a necessidade do jurisdicionado na atuação de novos processos quanto aqueles em andamento. Então, a única solução possível de maneira emergencial foi implementar uma central de plantão extraordinário que funcionou no nosso EPROC de Santa Catarina, que não foi atingido, né? Nós temos
cada EPROC com servidores locais, então em Curitiba do Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, e em Porto Alegre os 2 servidores foram atingidos, do tribunal e do primeiro grau, né. Então se utilizou o EPROC de Santa Catarina para implementar essa solução dessa central de plantão extraordinário. E de que forma que ela foi implementada? Sempre rondou na Justiça Federal uma ideia de um plantão especializado, porque hoje, até então, nós tínhamos um plantão que era pleno. Então, o juiz que ficava de plantão na região de Porto Alegre atendia todas as competências: criminal, civil, previdenciário, indistintamente. E sempre se discutiu: será que não é melhor fazer um plantão regionalizado? E a nossa corregedora, a desembargadora Vânia, ela compreendeu o momento, que o momento poderia ser de um plantão especializado, né. Então, com isso, nós conseguiríamos fazer, digamos, esse teste e, ao mesmo tempo, não sobrecarregar os colegas que estavam de plantão, naquele naquela nessa situação de plantão extraordinário. Porque ao contrário do nosso plantão ordinário, que é aquele feito após as 19 horas, durante a semana e no final de semana, nós teríamos, praticamente 24 horas do dia situações de plantão. E isso, sobrecarregaria os juízes, servidores, estagiários no trabalho, né. Então, foram implementadas essa central de plantão extraordinário e logo nos primeiros 2 dias houve uma certa confusão, porque as varas de origem nos processos que estavam em andamento, elas não perdiam a sua jurisdição. E aí nós passamos a ter uma atuação conjunta do plantão extraordinário das varas de origem, até que a corregedoria identificou essa situação, que estava gerando conflito, assim, até na forma de documentação dos processos, e instituiu uma jurisdição exclusiva da central de plantão extraordinário nesse período que perdurou. E a forma de distribuição interna das ações, né, essa disponibilização do plantão no EPROC, ela foi feita em um órgão único de plantão, porque não seria viável a criação de inúmeros juízos dentro do EPROC, com diversos juízes atuando. Então era um único juízo em que diversos juízes utilizavam daquele órgão dentro do EPROC, e nós fizemos uma formatação de localizadores para conseguir dividir nas mais diversas regiões e dentro dessas regiões, dentro de suas competências, né. Então, por exemplo, Passo Fundo, que é a minha região, tinha o plantão civil, o criminal e o previdenciário. E nós tínhamos Porto Alegre, em que ainda nós tínhamos a divisão de processo par e ímpar. Isso porque o volume de processo era muito maior na região da capital, né. Então, houve essa divisão, né. Então nós tínhamos 6 juízes concomitantemente, de plantão na região da capital. E aí, a nossa central de plantão extraordinária, ela servia tanto para ações novas, então podia ser distribuída uma ação que não tinha qualquer ligação com outro processo anterior, e também, servia também para os pedidos avulsos em ações que já estavam em andamento. Então, um pedido liminar em uma ação que já estava correndo, ou um pedido de liberação de valores, tudo isso tramitava no plantão extraordinário. E diga-se de passagem, assim, é muito importante registrar, que isso tudo foi organizado por diversos juízes, por diversos servidores, os estagiários também participaram. Então, não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de diversas pessoas que sempre, demonstra que a Justiça Federal ela é feita de pessoas para pessoas. Então, aqueles colegas que puderam atuar, se voluntariaram para participar dos plantões, que não gerou nenhum efeito de compensação de plantão, nenhum efeito financeiro. Quem trabalhou nesse período foi porque foi voluntário e entendeu o momento, que o momento era de
prestar essa jurisdição e gerou bastante trabalho, assim, para quem participou, teve muito mais trabalho do que no seu período, ordinário. Eh, e por que foi um grande desafio essa implementação? Porque nós não tínhamos acesso aos processos no EPROC, seja do tribunal, seja do Rio Grande do Sul, nós perdemos todo acesso. A única forma de verificação dos processos que nós tínhamos era pela movimentação processual, pelo sistema do CNJ que se chama Codex, e é um compilador de movimentações processuais. Os documentos, infelizmente, nós não tínhamos acesso. Por quê? Porque esse sistema ele foi implementado pelo CNJ e foi dado um prazo para os tribunais para que eles pudessem alimentar com os documentos em si, né, com, digamos assim, com os PDFs de cada movimentação. E o nosso TRF4, ele fez um cronograma de implementação que partiu primeiro Paraná, depois Santa Catarina e, por último, o Rio Grande do Sul e o Tribunal. Então, no momento das enchentes, nós tínhamos todos os arquivos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, desculpa, nós tínhamos todos os arquivos do Paraná e Santa Catarina e nós não tínhamos nem metade do Rio Grande do Sul e do Tribunal. Foi uma ironia do destino muito grande, assim, que nós não tivéssemos acesso a esses documentos. Mas nós tínhamos acesso à movimentação processual para pelo menos ter um norte de que forma decidir. E aí, nesse momento, começaram os contatos interinstitucionais para que digamos assim, alguma das partes tivessem acesso aos documentos. E um contato bastante grande foi feito com a AGU, um sistema deles, Sapiens, que a cada intimação de um órgão público federal, eles compilavam os documentos do processo internamente. E aí, num esforço bastante grande da AGU, eles conseguiram liberar um acesso externo para os servidores e magistrados da 4ª região, para que houvesse essa consulta aos documentos. Então, nós passamos a ter, assim, uma luz no fim do túnel, que era o acesso, quando houvesse um órgão público federal, que foi emitido pela AGU, nós tínhamos acesso a algum documento. E nas execuções fiscais, nós conseguimos contato com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que também nos disponibilizava, sob demanda, processos, e também o Ministério Público Federal, nas ações penais ou alguma outra ação civil pública que eles tivessem atuação, eles tinham alguns registros salvos, e isso também possibilitou que nós tivéssemos acesso a alguns documentos e conseguisse decidir questões urgentes com uma certeza maior. E foi muito importante, assim, que a nossa corregedoria, ela foi bastante atuante nessa situação. Então, eles foram bastante compreensivos na situação e conseguiram coordenar de maneira efetiva, né? Então, como eu coloquei, foram feitas algumas ações para agilização dos processos. Então, só a separação do previdenciário do guarda-chuva civil foi uma grande e efetiva, assim, situação, que nós conseguimos deixar um juiz plantonista específico para o previdenciário, para aqueles pedidos de alvará, pedido de liberação de valores, fosse possível essa agilização. E ao mesmo tempo, a nossa comunicação social também foi muito efetiva na conscientização dos advogados de que o saque das RPVs, ela podia ser feita sem nenhuma manifestação judicial diretamente na Caixa ou no Banco do Brasil. Então, foi feita uma campanha maciça, assim, no Instagram ou na página provisória que foi criada do tribunal, para que fossem informados os advogados que não era necessário um pedido no plantão para liberação ordinária de valores, só naqueles casos em que, eventualmente, a RPV fosse paga bloqueada, envolvendo menores de idade, algumas situações específicas, mas que eram num volume muito menor. E, logo após, foi feito também um mutirão de acordos com o INSS, foram selecionadas situações em que
nós conseguimos resolver, muitos casos, de maneira consensual. E aí essa situação ela acabou perdurando por um período muito superior, né, do que era o imaginado, do que a nossa, ah, nosso corpo técnico previa, né, a nossa DTI previa, e com a baixa do nível da água, foi possível, até de maneira, digamos assim, heróica, a retirada das máquinas, dos computadores lá do tribunal, para colocar no ar os nossos sistemas administrativos e também o EPROC do tribunal, e a chegada de um gerador na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro grau, que, como eu referi, nós tínhamos esse problema bem específico em cada um dos prédios, né. Num dos prédios era a realocação física dos servidores e a outra era a falta de luz, no caso do primeiro grau, que foi resolvida com a chegada dos geradores, mas mesmo assim nós tivemos a situação, hã, que esses geradores demandavam muito combustível, né, e naquele momento era um produto escasso no mercado, era utilizado por hospitais, por situações mais urgentes ainda que a justiça, né, situações médicas, mas que no decorrer do tempo foi possível sanar com muito esforço da nossa área administrativa, manter o nível de combustível sempre para o EPROC funcionar. E aí, com isso, a volta dos sistemas, a central foi com a volta da energia e a volta dos servidores, a central não foi mais necessária em Santa Catarina. E aí se passou num momento de transição que foi feita em um dia, se conseguiu resolver toda a situação, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande que não houvesse uma ruptura entre aqueles processos que estavam tramitando no plantão Santa Catarina e a retomada do Rio Grande do Sul. Então foi feito um esforço muito grande para normatização do que seria feito pela corregedoria e depois a implementação, que foi a redistribuição desses processos que tramitavam lá em Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Então, aquelas ações novas que foram distribuídas lá, elas foram redistribuídas aleatoriamente no Rio Grande do Sul, e aqueles pedidos, digamos assim, que diziam respeito a ações que já tramitavam anteriormente à enchente, foram distribuídos por prevenção àqueles juízos onde já tramitavam as ações anteriores, para que fosse, digamos assim, condensada a ação anterior e aquele pedido posterior. Então nós tivemos diversas etapas, de trabalho na central de plantão extraordinário, que cada uma exigiu uma atenção muito grande para não deixar, o jurisdicionado sem acesso à Justiça Federal, que sempre foi uma preocupação muito grande da nossa corregedora, que o jurisdicionado não deixasse de ter acesso direto ao nosso tribunal. Então foram feitas essas medidas da central de plantão, o nosso atendimento também por telefone foi bastante grande, foi criada a central telefônica também em Porto Alegre, que exigiu bastante atendimento, e com esse conjunto, se viu que foi suficiente para esse período de calamidade. O meu sentimento pessoal desse período, claro, foi de muita, tristeza por ver, todas as regiões que foram atingidas. Nós tivemos muitos funcionários terceirizados atingidos, muitos servidores e também alguns magistrados que foram diretamente atingidos e tiveram, perdas patrimoniais muito grandes, mas ao mesmo tempo eu fiquei, assim, satisfeito de ter podido participar, de forma ativa, assim, da central de plantão, auxiliando os colegas, elaborando alguns tutoriais, para que realmente o jurisdicionado não tivesse, um prejuízo maior do que já teve, né. Então, mas como eu referi anteriormente, é um trabalho de muitas pessoas e com todo mundo que
depois da reativação do nosso EPROC, a gente conversou, todos ficaram satisfeitos de terem podido ajudar aqueles que nesse momento foram atingidos e que seguem ainda se recuperando das enchentes.